Olá, meus amigos, recebam um forte abraço, que Deus continue fortalecendo o seu coração. Vamos começar aqui fazendo a pergunta: para onde você está olhando? Para quem? O que você está dando sua atenção? Isso é muito importante, porque você viu aqui ontem, na ministração de ontem, Romanos capítulo 4, que Abraão não atentou para o seu próprio corpo amortecido, nem para o ventre amortecido de Sara. Ele estava com os olhos totalmente fixados no Espírito, na promessa de Deus, no que Deus disse, e fim de papo. Ele não tinha negócio de perder tempo com a energia, estado de espírito das pessoas com quem se relacionava. Ele não ficava olhando para o deserto e pensando: ih, rapaz, aqui já morreu muita gente, já passou muita gente por aqui, já se acabou muita gente, essas areias já cobriu muitos cadáveres. Abraão não ficava nessa vibe, não. O negócio de Abraão era permanecer firme no que ouviu de Deus. Por isso que está escrito lá que ele não atentou. Em outras palavras, ele não ficou vendo, observando. Em outras palavras, ele via, mas ele não dava atenção. Então comece desprezando tudo que desafia a sua força, a sua fé, que rouba a sua energia, que tira de você a capacidade de discernir a qualidade da vida que Deus quer para você. Ouça isso. 2 homens olhavam através das grades da prisão. Um olhava a lama e o outro as estrelas. Foi exatamente para onde Deus mandou Abraão olhar. E hoje Deus está mandando você olhar para ele. Olharem para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz. Ele era só quando eu o chamei, mas eu o chamei. E o abençoei e o multipliquei. Em outras palavras, quando eu chamo e abençoo, é diferente. A questão é que Deus chama e na hora de abençoar você corre. E como você foge da presença de Deus? Fazendo tudo que Deus disse que não é para fazer. Dando atenção a pessoas erradas, a situações erradas, confundindo a realidade com a verdade, que a verdade é o que Deus diz, a realidade é o que você está vendo. A realidade é o deserto, a escassez, a limitação, a morte, o fracasso, a seca, o ventre amortecido de uma mulher de mais de 90 anos. E aí Deus disse: dá uma olhada aqui. É para aqui que você vai ficar olhando? Não. Então olha para o céu e conta as estrelas, assim será a sua descendência. Ponto final. Ele também não conversou. Então, traduzindo, vamos trazer para a nossa realidade de hoje. Você está olhando para onde? Você fica aqui na rede social olhando o quê? Você fica bebendo do que espírito? Você quer se tornar uma pessoa limitada? Você quer se tornar uma pessoa dependente dos outros? Você quer que textos da Bíblia venham até você interpretado por alguém que muitas vezes tem até uma intenção razoável, mas está promovendo um estado de espírito de dependência, porque leva você a esperar na oração deles. Quando eu chamo você e digo a você para que nesse horário você esteja aqui, é para orar junto comigo. É para receber minha oração somente. Você entra aqui em outro espírito. Por quê? Porque eu sei que o teu espírito está pronto. Eu sei que a fraqueza que está aí está em tua carne. Jesus disse: o espírito está pronto, a fraqueza está na carne. Aprendendo a andar no espírito, e você aprende como aprendeu a andar quando era criança, falamos sobre isso aqui. Fixando os seus olhos em tudo que põe a tua vida para frente, que produz, que promove, que avança, que não promove o medo e a desordem psicológica, que são os catalisadores do fracasso humano. Tem até uma frase que eu costumo usar, e gosto demais porque ela tem todo sentido. Aqueles a quem os deuses querem destruir, antes de tudo, fazem ficar loucos.
Você é do tipo que vai à loucura porque fica dando atenção a tudo que vê e tudo que ouve. Você é do tipo que perde a paciência porque está num ambiente de trabalho com pessoas complicadas, ambiente religioso, ambiente familiar. Então, você deixa que essas pessoas manipulem o seu estado emocional e você está lá em cima, está cá embaixo. Quando você vai ver, a participação dos outros nisso é total. Não é você quem determina o seu estado de espírito. É o outro. É a condição do ambiente. O ambiente precisa estar tranquilo para você ter paz. Quando Deus fala em paz, Ele não está falando da ausência da guerra. A guerra está no mundo. Ele está falando de uma paz que excede todo o entendimento, apesar da guerra que você vê no mundo, dessa batalha pelas mentes. E você não entra nisso. Então, desses dois homens aqui, qual é você? Dois homens olhavam através das grades da prisão. Um olhava a lama, o outro as estrelas. E por que essa pergunta? Porque aquilo que vemos depende principalmente daquilo que procuramos e desejamos ter. Vou repetir. Aquilo que vemos, que você está vendo, depende principalmente daquilo que procuramos. Você está procurando o quê? Quando você vai ver, você está procurando algo para alimentar a condição da tua alma, que vem de uma condição, meu amigo, deplorável, e você está alimentando com muito mais do que esta alma está pedindo. Consolo, atenção, amor, consideração. Você está trabalhando, você se esforça para receber tudo isso dos outros. Aí você entra no jogo da manipulação do mundo. Se você se comportar assim, nós vamos gostar de você. Se você fizer desse jeito, poxa vida, você vai ganhar a atenção de todo mundo. Então você deixa de ser você para atender às exigências do mundo, e uma vez atendendo essas exigências, você perde toda a capacidade de ser autêntico e verdadeiro. Consequentemente, vai perder a leveza, que você está na batalha dos egos. Você quer ser o tipo que é aceito, que é valorizado, admirado. Você tem uma loucura por ser admirado pelas pessoas. Tem até códigos sociais que dizem, você quer ser admirado por alguém? Faça isso. E aí você fica aquele pedinte, aquela pessoa, aquele ser pequeno, esmolando a admiração das pessoas, a atenção das pessoas, os seguidores, os likes. Aquele que diz, poxa vida, eu gostei de... Aí você fica perdido em tudo isso. Quando você despreza, ao mesmo tempo respeitando a natureza de cada um, os seus valores, os seus interesses, o seu nível de consciência, você é maduro o suficiente para viver em um mundo caótico, cheio de deficiências e necessidades, e você entende que não está aqui para alimentar essas necessidades. Você está aqui como um vetor de transmissão da bênção de Deus para que o homem deixe de necessitar de todas essas coisas que o mundo nos diz que precisamos. Aí você começa a entender um pouco sobre espiritualidade. Você sai do limbo da religiosidade, da competição pegajosa, doentia, e começa a procurar o que verdadeiramente interessa. Textos, experiências, coisas que têm a ver com o potencial do teu espírito. Você não fica envolvido em treta, principalmente do universo religioso, notícias de escândalos, de perturbação, fuxicos de natureza gospel. Nada disso você tem interesse quando você começa a andar no espírito. Você perde o interesse por tudo isso, você não quer saber. A sua natureza não abraça a fofoca. Você se sente pequeno, você se sente mal. A sua natureza de águia, que gosta de voar e está nos lugares altos, começa a se sentir
totalmente desconfortável quando começa a ter contato com coisas que não faz parte da sua natureza. E isso não é uma seleção arrogante, não é o tipo que olha de cima para baixo dizendo eu sou melhor do que vocês, não me misturo, não é isso. É porque realmente não bate, a sua natureza não dá, você não quer isso. Por isso que aquilo que vemos, que os seus olhos estão fixados, né? Depende principalmente daquilo que procuramos e desejamos ter, e desejamos ser. Por isso que Deus disse, não olha para o deserto, não atenta para o teu corpo, para a tua idade. Desconsidere o ventre amortecido de Sara. Acaso alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Olhe para mim. Então, quando você olha para Cristo, você olha para o autor e consumador da tua fé, daquele que decidiu o teu destino eterno. Está escrito na carta aos Hebreus, olhai para Cristo, firmemente para o autor e consumador da tua fé. E está mandando também você olhar para Abraão, Isaías 51, porque ali você percebe como aquele homem direcionou o seu destino em parceria com Deus, porque ele foi capaz de ouvir a voz de Deus em seu espírito. E na sequência o seu filho e o seu neto também. Eles foram capazes de ouvir a voz de Deus. Você parou para fazer essa pergunta? E por que hoje tanta desorientação? Por conta do medo, da desordem psicológica que tudo isso promove e do clima mental das coisas que as pessoas procuram ainda. Querem andar com Deus, mas procuram coisas que não têm nada a ver com Ele. Principalmente agora, com a internet, com um volume imenso de informações totalmente, como é que se diz? Que não interessa. Mas vai ver pura perda de tempo. Então, entretenimento, o momento do recreio, tudo bem, tudo isso faz parte da vida. Mas quando você se dá, e quando você se entrega a maior parte do seu tempo a um entretenimento que contamina o teu estado de espírito e faz você se tornar uma pessoa dependente, carente, sentimental, frágil, perturbada, ansiosa, que desenvolve em você um sentimento de dependência dos outros. Que a maioria dos que se aproximam oferecendo ajuda gera dependência em você. Você tem que saber em que espírito você está se aproximando de Deus. Então, quem foi Abraão para quem Deus está mandando você olhar? Quem ele ouviu? Para onde ele olhou? Porque ele conseguiu oferecer e apresentar para Deus ofertas do mais alto nível de qualidade, sem nenhuma obrigação, que a lei de Moisés apareceu 400 anos depois. 400 anos depois, ele estava ali seguindo a orientação do Espírito, honrando a Deus com o primeiro das suas produções, sem nenhuma pressão humana em cima dele. O homem tem a sensibilidade para ouvir a voz de Deus em seu espírito, quando Deus diz, não vá aqui, não desça ao Egito, faça isso, vá por aqui. Ele sabia. E porque hoje, com todos os recursos tecnológicos e com todos os pergaminhos e escrituras mostrando o início, o meio e fim da história, tanta desorientação e tanta gente totalmente diferente desta pessoa para quem Deus está mandando você olhar como um modelo de devoção. Porque dentre esses dois homens, você não é o que olha para as estrelas, você é o que olha para a lama, seguindo o curso da sua natureza. Veja o volume, você vê qual é o vídeo que viraliza na internet. O que é que viraliza? Fofoca, confusão, baderna. Coisas que não eleva espiritualmente, que só alimenta a curiosidade e põe as pessoas no limbo. Daqui a pouco estão admirando pessoas e se tornando cada vez mais pequenos
e desperdiçando talentos e capacidade para se tornar pessoas grandes e abençoadas na presença de Deus. Então, se você é do tipo que ainda procura a lama, é porque a natureza ainda não recebeu, você ainda não mudou. A sua natureza ainda está pedindo algo que não bate com o espírito do que Deus quer te oferecer. Tem a lei da vida e a lei da fé. Você precisa de força de vontade e toda a sua opinião acerca de Deus e de si mesmo, em grande parte, por coisas que você observa e pensa, você olha, você observa e você pensa, essa opinião vai ser formada. Em grande parte, por coisas que você fica prestando atenção. Se você anda com determinadas pessoas que têm o hábito de conversar sobre determinados assuntos, se você tem o hábito de beber de uma determinada fonte que gera em você dependência das pessoas, se você é uma pessoa que está sempre fragilizada, pedindo, esperando, se você é do tipo que pede e muitas vezes até exige, é do tipo que desenvolve mágoa porque não recebeu uma assistência, uma atenção, uma oração, uma ajuda financeira, uma ajuda emocional, e você é a pessoa magoada, ressentido com o mundo, você é uma pessoa pesada, você não está andando no Espírito. Então é muito importante que você aprenda o que está acontecendo aqui, e que você possa andar na presença de Deus, para que a sua vontade seja trabalhada pelo poder do Espírito Santo. Quero dizer para você que em Romanos capítulo 4, que nós lemos ontem, quando está escrito, e olha que coisa poderosíssima, quando o Senhor mostra que Abraão creu contra a esperança, não atentou para o ventre amortecido de Sara. Ele estava diante da realidade. Mas entre a realidade e a verdade da promessa de Deus, ele ficou com a verdade. Como você vai se manter nesse espírito e nessa condição? Então começa agora dando leveza à sua mente, paz ao teu espírito. Começa agora a se afastar e observe quais são as coisas que estão atraindo a sua atenção. O que ainda chama a sua atenção? Você perde muito tempo assistindo treta, ouvindo tretas, confusões. E principalmente agora, em véspera de eleição, puxa vida, vai ser um negócio aí das pessoas se odiando. Você perde muito tempo tomando um lado, um partido, ficando inimigo de gente que precisa de ajuda tanto quanto você, porque o outro, coitado, também já foi sequestrado psicologicamente, já se encontra num estado deplorável e distante da orientação de Deus, porque não tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Tem sentimentalismo para se envolver com os problemas do mundo. Então, vamos finalizar aqui, dando a você essa tarefa. Observe o que chama a tua atenção. Observe para onde os seus olhos estão voltados. Observe e veja o que você quer, o que você está procurando, vai revelar a sua natureza. O que você procura. Eu procuro muitas pregações, eu procuro... Pois é, isso muitas vezes até atrapalha. Tem muitas pregações que vêm contaminadas com o espírito de quem está interpretando o texto da Bíblia. Se você procura Deus, você está meditando na palavra e abrindo espaço para que o próprio Espírito Santo te ajude a entender o texto e a beber do espírito desta palavra para se tornar uma pessoa diferente? Ou você é um consumidor de pregações e pensa que está procurando coisa boa? Quando você vai ver, são pregações que estão desenvolvendo ira, mágoa, ressentimento contra quem não faz nada por você. Tem textos da Bíblia sendo utilizados para desenvolver esse tipo de espírito nas pessoas. Quando você vai ver uma pregação que leva você a se tornar uma pessoa judiciosa, maliciosa,
que aprende a julgar as pessoas sob o falso pretexto da exortação, você vai se tornando uma pessoa estranha, esquisita, do contra, em uma versão gospel. E isso vai deixando você cada vez mais longe de Deus. Você pensa que está procurando uma coisa boa. Você vai saber se é bom quando você reconhece o teu estado de espírito. Está em paz, está prosperando, está avançando, está tranquilo. Qual a qualidade da tua comunhão com Deus? Qual a qualidade da tua comunhão com as pessoas? Como essas pessoas ficam depois que você vai embora? Fica melhor, se sentem inspiradas. Você transmite o Espírito, pelo fruto os conhecereis. Quais são os frutos que você está produzindo para si mesmo e para o mundo? É isso que vale. O estado de espírito, as consequências da sua presença. Trouxe o quê? Segurança, alegria, paz, contentamento, espírito de leveza, sensação de descontração. Observa isso. E deixa o Espírito Santo ministrar a sua vida. Porque Ele quer que você se torne essa pessoa, porque você vai enriquecer, você vai ficar rico. Abraão ficou rico em gado, prata e ouro, porque ele olhou para o lugar certo. E quando eu falo em riqueza, é aquela que começa em tua alma. Porque pobreza não é ausência somente de coisas na matéria, não. Pobreza é um estado de espírito. Você mudou isso, você começa a ter ideias criativas, o teu desempenho aumenta, você enxerga oportunidades e o melhor de tudo, você desenvolve a capacidade de ouvir a orientação de Deus em seu espírito e não em sua mente. Porque se você recebe na mente, são vozes que recebem o quê? Como janelas da alma que entra, e o que entra em teu ouvido, você fica perturbado. E você pensa muita coisa. A voz de Deus é no espírito. Não fica em tua cabeça. Não é uma coisa que você tem dúvida quando ouve. Quando você ouve, você sabe. Então se põe nesse lugar e você vai ver o quanto você vai crescer. Daqui até dezembro eu quero ver uma grande bênção em sua vida. E se prepare, porque isso vai acontecer. Volte a mão para cá. Pai querido e santo, nós te apresentamos esta vida, que entrou comigo agora em tua presença e está firme neste propósito, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa salvação. E está olhando também para Abraão, como modelo de devoção, para conduzir a sua vida e o seu destino enquanto passa por esse planeta, não como um escravo, não como uma pessoa dominada pelas perturbações do mundo, que promove a ansiedade, que deixa as pessoas perturbadas e totalmente desconectadas daquele campo que todos os que buscam a tua presença precisam estar para ouvir a tua voz, a tua direção, a tua advertência, a tua orientação, para mostrar as oportunidades que muita gente não consegue enxergar. Toma em tuas mãos essa vida. Não deixa que ela se perca. Não deixa que esta pessoa viva desorientada no limbo da perturbação e da ansiedade do mundo. Não deixa que ela seja mais um dentre aqueles que os deuses enlouqueceram com o propósito de escravizar os seus corpos, de roubar os seus recursos e fazer com que eles permaneçam numa condição deplorável, como seres humanos, como imagem e semelhança de Deus, sendo humilhado na terra. Por isso eu profetizo, levanta esta vida e que eles sejam prósperos e capazes, produtivos, atentos, sensíveis à tua voz, e que a unção do Espírito que quebra e despedaça todo o jugo repouse agora do alto da cabeça à planta dos pés, tornando esta pessoa uma pessoa vitoriosa e cheia da tua alegria e da tua vitalidade. Eu os abençoo com esta virtude e que eles possam ter a lâmpada do Senhor a observar quais são as coisas que estão dando atenção, qual espírito estão absorvendo do mundo.
e quais são as coisas que ainda atrai, que ainda chama a atenção e desperta a vontade e o interesse, para que eles possam reconhecer em que lugar estão, Senhor, e possam verdadeiramente se libertar da lama para voar como uma águia e pousar no penhasco das rochas, porque este é o lugar daqueles que esperam no Senhor. Subirão com asas como águia, gente que não se cansa e não se fadiga, mas tem as suas forças renovadas, porque aprenderam a esperar no Senhor, e não no homem, e não na mudança do mundo, mas em Ti. Por isso eu os abençoo com esta unção, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito bem, amado ouvinte, chegamos ao final de mais uma transmissão. Que Deus em Cristo continue te fortalecendo, permaneça firme e seguro nesse espírito, não deixe a peteca cair, tá certo? Fique seguro. Hoje a reunião, sexta-feira, foi uma bênção e domingo, 18 horas, você vai comparecer em Atos, corpo, alma e espírito, vai pousar naquela rocha. E nós vamos ali apresentar diante de Deus os primeiros momentos dessa semana que se aproxima, para que oportunidades sejam criadas, para que a bênção de Deus venha sobre a sua vida. Vamos ungir nossas mãos com a mirra e receber a bênção, a unção da produtividade, do desenvolvimento e da multiplicação, do mais alto nível de desempenho com a bênção de Deus. Vamos fazer isso no domingo às 18 horas e eu quero você lá comigo, tá bom? Beijo bem grande, seu Miguel Tassi Magalhães. Se você chegou aqui agora no canal, não se inscreveu ainda, inscreva-se, ative o sininho para receber notificações quando chegamos aqui ao vivo e compartilhe o máximo que puder com quem você quiser e receba essa bênção também por esse motivo, tá certo? Fica com Deus e até amanhã, 22 horas, nesse mesmo canal, onde eu tenho a certeza que, mais uma vez, Deus quer falar com você. Fica com Deus, boa noite, muita paz e tchau, tchau.